Convidamos para a mesa de trabalho, damos boas-vindas ao senador Cássio Cunha Lima, presidente do Senado Federal em exercício. Convidamos o deputado federal Evandro Gussi. Damos a palavra ao senador Cássio Cunha Lima, presidente em exercício do Senado Federal. Bom dia a todos. Os meus cumprimentos ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, a quem desde já agradeço o convite em substituição ao senador Eunício. Meus cumprimentos ao senador José Serra, meu colega de Senado, deputado Evandro Gussi. Minha saudação ao diretor executivo do DP, Alexandre Coelho, ao coordenador do curso de pós-graduação, Ricardo Silveira, a Karina, também meus cumprimentos. Minha saudação ao ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, Sérgio Banhos, que aqui comparece prestigiando o evento. Meus cumprimentos calorosos, respeitosos ao doutor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, essa grande referência do direito brasileiro. Meus cumprimentos ao doutor Roger Leal, professora Fernanda, a todos o meu bom dia mais uma vez. O presidente do Senado, o senador Eunício, cumpre nesse instante uma missão oficial e na condição de presidente interino do Senado e com a tolerância do IDP, por substituição tão ruim, aqui estou para trazer um pouco, né, das minhas impressões nesses meus 30 anos de mandato, que foram iniciados ainda na Assembleia Nacional Constituinte. Eu e Serra estivemos lá na Assembleia Nacional Constituinte. Então, ao tempo em que felicito o IDP por mais essa iniciativa, porque só discutindo o Brasil e o seu sistema político eleitoral é que nós poderemos encontrar caminhos para aquilo que a sociedade almeja, no que diz respeito à melhoria da qualidade da representação e à proximidade dessa representação política, é que nós vamos conseguir avançar. O Brasil, durante essas últimas décadas, tem duas grandes referências de reforma que não conseguem acontecer de fato. Uma delas é a reforma tributária, e não vamos tratar deste assunto aqui, por não ser o objeto desse nosso encontro. A outra diz respeito exatamente à reforma política, que fica, como bem disse o nosso deputado há poucos instantes, de forma precisa, muito limitada à reforma de caráter eleitoral e muito menos de caráter político. E, portanto, acredito que essas duas reformas, elas passam por uma necessidade muito forte de escalonamento no tempo. Agora mesmo, com a aprovação da PEC 33, que se converteu na emenda constitucional 97, só foi possível a adoção da cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, como se queira definir, a partir de um escalonamento do tempo. Ela começa agora, em 2018, com um percentual de 1,5% dos votos ou a eleição de 9 deputados em até 1/3 dos estados brasileiros, para chegar a 2030 com 3% dos votos e pelo menos ou 15 deputados eleitos em pelo menos 1/3 dos estados. E eleição após eleição, sai de 1,5%, vai para 2%, aumentando de 9 para 11 deputados, de 2,5%, de 2 vai para 2,5%, aumentando para 13 deputados. Ou seja, finalmente se conseguiu estabelecer a cláusula de desempenho e a cláusula de barreira a partir de um escalonamento temporal, que eu acho que é o grande problema que encerra a dificuldade da reforma tributária e também da reforma política no Brasil, que é o imediatismo. Na perspectiva da reforma tributária, nenhum governante vai querer ou vai permitir que sua representação política conceda qualquer tipo de redução de receita. E, portanto, a União não quer perder receita, os estados não admitem perdê-la, e muito menos os municípios, cria-se um impasse e não se consegue avançar no modelo racional, no modelo lógico. Se fizéssemos algo que pudesse vigir daqui a 20, 25, 30 anos que seja, nós talvez já pudéssemos ter construído um modelo melhor. Então,
o exemplo agora real, concreto, da emenda constitucional 97 poderá servir de paradigma para que nós possamos avançar também nesse aspecto. No que diz respeito, portanto, na proposta do nosso encontro de hoje, avanços e retrocessos na reforma, eu reputo, indiscutivelmente, eu acho que aqui há um consenso em torno disso, o grande avanço, a cláusula de desempenho e também o fim das coligações. Mesmo que o fim das coligações tenha ficado estabelecido só para 2022, o ideal, na minha visão, é que nós pudéssemos ter o fim das coligações já para a eleição do próximo ano. Não foi possível construir essa solução política no Congresso Nacional. Menos mal, estabelecemos pelo menos um prazo razoável para 2020, não 2022, já na eleição municipal, as coligações estarão vedadas. Portanto, temos aqui sim que consignar um avanço. Há um avanço indiscutível. Alguns retrocessos, na minha perspectiva, e pedindo máxima vênia a divergência que vou abrir, a começar pelo presidente do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes. Eu sou contra o fundo público. Sou contra porque sou a favor do financiamento privado. E, portanto, por coerência, votei contra o fundo público, a partir de uma perspectiva que partidos políticos são entidades privadas e assim devem funcionar. Não é possível, e aí vem, né, uma outra, talvez, divergência para suscitar esse nosso encontro de forma mais acalorada no debate, a essência, a natureza política, a natureza jurídica, melhor dizendo, dos partidos políticos como entidades privadas, se apropriar de recursos públicos num país onde você tem carências de toda ordem. Não vou fazer nenhum tipo de proselitismo em relação às dificuldades que nós temos na saúde, na educação e assim sucessivamente. Que os partidos pudessem ter mecanismos para encontrar seu financiamento. E aí vem o grande retrocesso da proposta aprovada, que também não contou com o meu voto. Votei contra a criação do fundo público e votei contra as novas regras de financiamento. Porque, ao mesmo tempo que se trata as eleições com a possibilidade de financiamento de recursos privados, abre um espaço, e aí as instituições de fiscalização e controle deverão se preparar para enfrentar esse desafio, onde os partidos passam a ficar autorizados a realizar bingos, bazar, todo tipo de evento para arrecadação de recursos. E aí faço aqui desde já a manifestação de uma preocupação enorme com a possibilidade, sim, de utilização de caixa 2, de lavagem de dinheiro através desses eventos. É algo que foi, inclusive, objeto de um entendimento no Senado. O Senado retirou essa proposta do texto, mas ela foi reincluída na Câmara dos Deputados. Então, previnam-se que vamos ter nas eleições as eleições das rifas. Vai ser feito rifa por todo quanto é canto, e você controlar a rifa não é uma coisa simples. Controlar um bingo não é uma coisa simples. Da mesma forma que o próprio TSE já identificou na experiência pretérita da eleição municipal uma espécie de laranjal nas doações de pessoas físicas. Então, nós estamos muito longe de um sistema que possa ser considerado ideal para a forma de financiamento, de maneira que temos que ter muito cuidado. Acho que aí eu posso qualificar como um enorme retrocesso. Retroagimos, sim. Se fôssemos para escolher um modelo coerente, já que há uma decisão política e até jurídica de inconstitucionalidade das doações das pessoas jurídicas, que ficássemos apenas com as doações de pessoas físicas. Esse é um problema que eu acredito que o sistema não ficou pronto. Nós não vamos eu tenho essa impressão, nos acomodar diante desse modelo. Esse modelo terá que sofrer novas transformações, novas modificações num futuro muito próximo. Eu, quando deputado constituinte que fui, ao contrário do senador José Serra, que sempre manteve a defesa do parlamentarismo, eu votei no presidencialismo.
Eu era um presidencialista, posso aqui me converter num parlamentarista, fruto da minha vivência. Eu fui prefeito 3 vezes, tive a honra de governar o meu estado por 2 oportunidades. Além disso, tinha um outro mandato de deputado federal, hoje estou no Senado, e esses 30 anos de atividade na política, com mandatos eletivos, me fizeram evoluir, sim, eu considero uma evolução da convicção presidencialista que eu tinha para o parlamentarismo. E o ministro Gilmar foi muito sintético, objetivo, ao dizer, tem algo errado num sistema onde você tem um recurso extremo, um recurso último, uma bomba atômica, para repetir a expressão que é o impeachment, e que é usado num intervalo de tempo tão curto, tão breve como nós usamos. Então, passo a defender indiscutivelmente o parlamentarismo com o sistema distrital. Ficamos muito longe dessa discussão. O deputado Evandro definiu bem, o Brasil já é um distrito, mas um distrito gigantesco. E na prática, pelo menos na minha concepção e no meu conhecimento um pouco mais profundo da realidade paraibana, no dia a dia da eleição, o Estado termina já sendo naturalmente distritalizado. Distritos naturais. A experiência mostra, acredito que isso vale para todos os estados brasileiros, ministro Henrique, ministro Tarcísio, a regra do distrito natural. Espontaneamente, eleitor e eleito deputado ou candidatos, eles se organizam nos seus respectivos distritos. Mas acredito eu que nós teremos uma grande novidade que não foi ainda atentada por todos que estão acompanhando essa discussão da reforma política, da reforma eleitoral, que é a regra que mudará o cálculo do coeficiente eleitoral. A minha interpretação não é ainda segura, mas eu consultei aqui muito rapidamente o ministro Gilmar e o ministro concorda com minha percepção. O texto prevê agora que, para eleger deputados, os partidos ou coligações não precisarão apenas fazer o coeficiente. Na regra passada, para quem todos aqui conhecem um pouco a legislação naturalmente, para ter a sobra que elegeria o deputado, é preciso o pré-requisito de atingir o coeficiente eleitoral. Agora, com a nova regra, não. Mesmo que não atinja o coeficiente eleitoral, tendo uma sobra satisfatória, este deputado ou vereador poderá ser eleito. Essa é uma mudança importante, no meu ponto de vista, daquilo que foi aprovado no Congresso Nacional. De forma tal, que já estou com 12 minutos de fala, eu quero trazer apenas essas suscitações mais práticas do que nós estamos vendo. Ficamos muito longe, muito aquém da reforma política. Fizemos, sim, uma reforma eleitoral em alguns pontos. O barateamento da campanha se deve muito mais ao seu encurtamento do que em relação a medidas de contenção de gastos. Você encontrou uma forma de baratear. Vamos tornar as campanhas menores, que elas obrigatoriamente serão mais baratas. Mas não se enfrentou temas que encarecem de fato as eleições. Quando me recordo de 1986, quando disputei minha primeira eleição, o processo de campanha eleitoral propriamente dito começava em julho e a eleição era em 15 de novembro. Então nós tínhamos julho, agosto, setembro, outubro e os 15 dias de novembro, estamos falando de praticamente 6 meses de duração de campanha. O legislador, com o passar dos anos, foi encurtando as campanhas, foi encurtando e chegamos a esse modelo, que é o mais curto de todos na nossa história recente, que é essa campanha de 45 dias. E nós temos uma dificuldade, e aqui é o fechamento da minha fala, de baratear a campanha por falta de mecanismos de controle e fiscalização daquilo que os tribunais eleitorais, os juízes eleitorais, o Ministério Público não conseguem visualizar facilmente, que são os chamados acordos políticos. Os acordos políticos com partidos, com candidatos, com lideranças, com os chamados chefetes políticos, o céu é o limite. E aí sempre no viés mais pecaminoso do crime do Caixa 2. Este é o grande desafio para a política nacional. Nós estamos diante de um desafio que é encontrar mecanismos para coibir essa prática do abuso do poder econômico, do abuso do poder político, que foge ao controle dos órgãos de fiscalização e de controle.
Um outro mecanismo que a Justiça vai precisar, com o passar do tempo, se aprimorar cada vez mais, e esse aprimoramento vem sendo constante, os mecanismos de fiscalização melhoram a cada eleição, é conseguir quantificar as campanhas que estão nas ruas. Muitas vezes é inconcebível, inclusive essa lei traz uma mudança que ela dispensa agora a prestação de contas do uso do veículo do candidato, despesas com combustível, com motoristas, etc. Mas muitas vezes algo que salta aos olhos é a prestação de contas de combustível, por exemplo, quando é impossível, com gasto tão modesto, se fazer uma campanha que até então era muito longa. Ou seja, estamos avançando em alguns aspectos, eu acho que temos que comemorar indiscutivelmente, e creio que esse de fato é um consenso, o fim das coligações e a cláusula de desempenho. O Brasil não pode continuar convivendo, né, com todo respeito aos partidos menores, com essa quantidade de partidos políticos que nós temos. É uma falência completa do nosso sistema, e também o fim das coligações. No restante, eu deixo aqui a reflexão final com a preocupação com a forma de financiamento. Fizemos um movimento, ao meu ver, incoerente, ao mesmo tempo permitir o recurso público e abrir a possibilidade do financiamento de caráter individual, de pessoa física, por eventos de bens e serviços, como bingos, rifas. Fica o alerta que teremos muita dificuldade com esse sistema. Eu não consigo vislumbrar como conseguiremos controlar a realização de uma rifa, por exemplo. Nós temos que ter, naturalmente, as regras mínimas de CPF, mas aí vem novamente a fraude, o laranjal, e aí acredito eu que temos esse retrocesso. Avançamos com o fim das coligações e cláusula de desempenho, retroagimos, na minha visão, no financiamento. Vamos continuar defendendo, refletindo e pensando no Brasil que ainda haveremos de construir, se Deus quiser, melhor. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela acolhida.